Deu a treta, né, toda da questão da minha fala do Petri, que é esse trecho que eu vou pegar para destacar. E eu acho que eu vou fazer alguns esclarecimentos, né, sobre a minha posição, sobre porquê daquilo, né, e tudo mais. Vamos lá. Primeiro ponto de tudo. Esse evento não era um evento do PCB, não era um evento do partido, era um evento de lançamento de um livro, que é um livro do Agustín Cueva, que debate marxismo e América Latina. Basicamente é isso. Era um evento que falou eu e Jones, aconteceu no ateliê do Bexiga, se não me engano. E aí a gente foi, né, desenvolver as questões falando tal, e muita gente perguntou, né, sobre como a gente pode derrotar o fascismo na América Latina, parará, piriri, pororó. E aí no meio das falas, uma coisa que eu coloquei, isso tá no outro vídeo, num vídeo de 1 hora, que é a luta antifascista no Brasil. E eu levanto um aspecto, um ponto da discussão que eu acho que é muito importante, e isso vai fazer todo sentido em torno do debate, que é justamente como os movimentos neofascistas, né, ou que de alguma maneira, isso também é um detalhe importante, reverberam o discurso neofascista, agem para poder despolitizar esse debate. Então tudo é sempre, aquilo que a gente até viu no vídeo do Normose, né, tudo é sempre uma piada, tudo é sempre uma brincadeira, né? Não existe essa ideia de politizar esse debate, né? Não, é a ideia da liberdade de expressão pura, né? Então, eu comentei nesse vídeo o quanto é importante para que essas forças dimensionem esses discursos como discursos despolitizados, para que eles sirvam meramente como instrumentos de discurso do indivíduo, tá ligado? Do indivíduo. Então é isso. Não tem nada a ver com política. É o indivíduo que falou isso. Sabe? É basicamente isso. A pergunta foi sobre masculinismo. Foi sobre isso. Sobre essa extremização direita da juventude. Vamos ver o vídeo mais completinho. Então. Vamos lá. Todo o terrorismo midiático que foi feito pela Globo produziu no discurso bolsonarista, que se junta com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro diz que vai mudar tudo isso aí. Falando da radicalidade, eu lembro dessa pergunta. Conecta com a classe trabalhadora de forma mais geral, porque o Bolsonaro nada mais é do que um homem médio, né? É um homem do pensamento médio, alguém que caiu lá de paraquedas, assim. É um instrumento da classe dominante que produz, né? Machistas, LGBTfóbicos e tal. São todos processos que estão historicamente construídos e que são, quando ele levanta... Falando sobre como o Bolsonaro representa os valores conservadores da sociedade de forma radicalizada. Esse discurso, muito mais fáceis de serem justificativas para a crise. Para isso, acho que não existe receita, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Não tem como eu, Gustavo, sobrinho do Flávio... Essa unidade de camiseta pode ser adquirida no site Lavra Palavra. Flávio. A piada é porque acho que um garoto me perguntou um pouco antes, porque ele falou que o pai dele era porteiro do prédio que o meu tio trabalhava. Aí ele falou, seu tio Flávio. Eu não tenho nenhum tio chamado Flávio. E aí depois a gente conversou, a gente descobriu quem era, tal, aí fez sentido, mas doideira, né? Doideira. Dá uma forma de ação porque eu não estou inserido dentro daquela realidade. Então acho que cabe às pessoas que estão junto, mais próximas, como você ou qualquer outro colega que tenha essa proximidade, antes de trazer as respostas sobre a crise ou sobre qualquer coisa assim, é a gente fazer as perguntas, né? É a gente escutar o que essas pessoas têm a dizer. Porque elas não acreditam nisso à toa, né? Tem alguma coisa ali. E eu acho que quando a gente está disposto a ouvir o que aquela pessoa está tratando, e aí a gente se arma com estudo, com militância, com organização, a gente consegue criar uma estrutura, não diria mais segura, mas mais sólida de como responder essas coisas. E entender, né, muitas vezes, que a gente não vai trazer ninguém do dia para a noite. Processo que demora anos, assim, pode demorar muito tempo. Talvez a gente não tenha esse tempo. Mas existem essas formas, né? Tanto que o próprio... O tio Flávio não existe, gente. O canal, né? Acho que meu, do Jones, do Luigi, sobretudo, é um processo de entrada nessas ideias e de progressiva adaptação a isso, né? Então,
eu não tenho uma resposta pronta para dar de como fazer isso, porque vai depender de quais são os anseios e as perguntas que seu pai ou seus colegas dele têm com relação à realidade deles. E aí o estudo vai servir para isso, né? Para a gente conseguir se armar para poder não só rebater, mas trazer outras questões que eles possam ver que eventualmente não é o PT. E a mesma coisa com a professora, assim. Né? Eu acho que funciona mais ou menos nessa mesma dinâmica. Uma juventude que está radicalizada, aí fazendo gancho para a segunda pergunta, sobretudo com relação a essa questão, né, de um masculinismo muito grande, uma ideia misógina, né? Eu acho que esse é o termo, misoginia pura. E eu acho que vem justamente desse grupo de jovens que está ligado, geralmente filhos da classe trabalhadora, filhos de uma classe média, que vê também essas condições de deteriorarem e vem a propaganda, né, que eles têm que ser os comedores, que eles têm que ser os foda, não sei o quê. E de repente eles não têm mais direito a esse lugar, né? De repente, nossa, né, de repente as mulheres são pessoas, né? Elas têm poder de decisão sobre as coisas. Então eu acho que esse processo da ideologia dominante cria meio que uma... Como é que é o nome daquilo? Quando não é faísca, mas não só um gatilho, mas cria um curto-circuito. Cria um curto-circuito na cabeça do jovem, porque ele está recebendo propaganda o tempo todo daquilo, e de repente ele não pode performar daquela forma como ele é esperado. Nesse sentido, eu acho que é muito importante para... E daí a gente vê, por exemplo, o processo de popularização de discursos red pill, de discursos MGTOW, de discursos incel, de toda essa dinâmica, né? E como a gente pode perceber que ela captura um determinado público específico, que é um público masculino, jovem, geralmente branco. Tá ligado? Isso é um ponto importante, né? Porque senão fica parecendo só um ataque gratuito, um rage aleatório. E não foi isso. E não foi isso. Que nós, homens, façamos esse enfrentamento discursivo abertamente. É a gente não tolerar essas posições. Como, por exemplo, né, os colegas do seu irmão, né, que você falou. Os colegas do seu irmão fizeram esse enfrentamento, quando ele faz isso, de denúncia, para poder parar essa pessoa. Acho que nesse sentido, o papel que pode ser atribuído a isso é a gente entender que são jovens que estão sendo radicalizados, a gente tem que combater essa radicalização. Exatamente. Essa radicalização ela vem a partir do discurso masculinista que é muito presente em muitos programas. Essa é a questão central, né? Através, sobretudo, de determinadas posições em que a gente possa se expor, se posicionar frontalmente contra isso. Não adianta nada a gente ficar, né, tirando o corpo fora, falar que esse problema não é meu, falar que é mimimi, falar disso aí, porque isso não é um enfrentamento, né? Isso não é um enfrentamento, isso é uma desresponsabilização. Desresponsabilização. Então é quando rola uma piadinha machista, uma piadinha não sei o quê, não é engraçado. Isso não é pra rir. E não é, eu vou perder meu amigo. Foda-se que você vai perder seu amigo. É isso. Tá ligado? Sabe? Eu me completei. Eu sou um doente. Porque eu acho que é esse enfrentamento, é esse não enfrentamento que produz, né, essa liberdade de ação. Aí tá o ponto. Eu nem lembrava que eu tinha falado dessa merda, tá? Aí tá o ponto, entendeu? Quando a gente não faz esse combate frontal, explícito, declarado, a gente de alguma forma pode reverberar esse tipo de discurso e torná-lo tão naturalizado ao ponto que ele pode vir a se tornar uma prática corriqueira. Entendeu? É isso. E a gente sabe que Monark, MBL, Red Pill, toda essa galera tá alinhada, Petri, essa galera tá toda alinhada com um projeto político supremacista. Alinhamento, por quê? Porque esse alinhamento advém justamente desse não combate, entendeu? Vem desse alinhamento de um não combate. E aí eu vou depois assistir o vídeo do Petri, né? Eu não sei se ele coloca isso e tal, mas é um alinhamento que vai nascer ou de uma inconsciência sobre esse processo, né? Acho que a gente pode dar o benefício da dúvida, né? Da pessoa não saber do que se trata. Acho que, enfim, né? Meio difícil, mas a gente dá o benefício, né? A gente joga o benefício. E o outro de estar alinhado. Nos dois casos, né? Um pior e um menos pior, é foda, né? Ficar elencando o grau de prioridade, né? Essa é a ideia. Eles são nossos inimigos. E isso fica cada dia mais claro.
Acho que até é interessante, né? Porque eu colei em alguns desses programas. Colei por quê? Porque, como bons oportunistas, o que eles queriam? Surfar a onda do hype. E nesse sentido, eu fui muito duro na minha fala. Isso não tem discussão, né? E a gente surfou. Olha, a gente atingiu lugares que a gente nunca atingiria só pelas nossas redes. E agora é fazer a crítica nessa direção. E mesmo porque todas essas informações acerca do passado, blá, 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 a gente nem tinha acesso. Tanto que eu indaguei, né, depois do Petri sobre essa questão, e a gente trocou uma ideia sobre isso, mas ficou tudo muito não claro, tá ligado? A primeira pergunta, que é em relação a estar inserido nos espaços, né, de eventualmente estar fazendo pouco, né, não estar inserido na realidade trabalhadora, sim, essa é uma questão. Agora... Pronto, aí é outra pergunta. Qual é a questão com o Petri com esses assuntos anteriores? É o seguinte, existe uma aproximação discursiva, e isso várias pessoas já me falaram, né? O próprio chat do Aderiva deixa isso bastante claro. Qual é o tipo de público que frequenta o podcast? E é um público majoritariamente masculino, um público majoritariamente de classe média, e um público que por muitas vezes faz essa referência, ou tem referências a um discurso masculinista, e que muitas vezes também é reforçado pela forma como esses programas são produzidos, tá ligado? Que não existe esse questionamento, não existe essa problematização, não existe nada disso. Então é um programa que tem frequentadores, né, que reproduzem essa dinâmica ideológica, que reproduzem essa dinâmica comportamental. Porque é que nem alguém falou, o chat é um reflexo do tipo de discurso que é veiculado dentro de um determinado programa. Que pode estar vestido, né? Que pode estar trajado de liberdade individual, de liberdade de expressão, e não sei o que, e não sei o que lá, tá ligado? Mas mesmo assim, isso tem que ser combatido, a depender de qual projeto político a gente está empenhado em defender, ou fazer parte. Seria um projeto da ordem individualista, seria um projeto da ordem coletiva, seria um projeto comunista, enfim, qualquer coisa nesse aspecto. Exatamente, comédia não é passe para oprimir ninguém. Não é passe para fazer esse tipo de aferição. Eu vou pegar aqui, deixa eu... Ó, essa aqui é a tatuagem. Essa aqui é a tatuagem. E o que me chamou a atenção para fazer esse alinhamento, que são essas hashtags, né? Eu nem sei o que é Uhuru, não faço ideia do que seja isso, mas essa próxima, chauvinismo ocidental, pô, é muito difícil, né, gente? É muito difícil. Exatamente, não estava escrito... Só Proud Boy, fiz a tatuagem, não sei o quê. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Então, gente, foi isso aqui que apareceu pra mim. Entendeu? Foi isso aqui que apareceu pra mim. Aí fica complicado. É de 2016. Chauvinismo ocidental é basicamente um conjunto de valores que se aproxima muito do supremacismo branco, que diz que a cultura masculina está em crise, que diz que os homens não têm mais lugar na sociedade... E aí você vai ver a história dos Proud Boys, é uma história que é muito ligada a essas perspectivas de masculinismo mesmo, enfim. Eu quero mostrar aqui o trecho do que o Petri trouxe e acho que é importante a gente publicizar esse debate, né? Tu ficou puto com o Gaio Fato, que ele te chamou de supremacista, não? Eu não fiquei puto, eu entendi o que aconteceu ali. O que você entendeu? Eu entendi que ele tá num grupo de pessoas que ele tá muito em alta, né? Ele tá Eu tô realmente ali muito inflamado. recebendo bastante atenção e tá crescendo de inscritos e tal. E de alguma maneira ele teve que sinalizar pras pessoas que eu sou um filho da puta. Que eu não é que eu sou filho da puta, eu sou um inimigo também. Que ele não é amigo seu, que ele não é seu amigo. É, porque eu acho que rolou um negócio no Twitter lá da uma tatuagem que eu tinha. Não sei se você já viu isso aí. Eu vi falar agora, né, nesse negócio uma tatuagem do... Do Proud Boy? Isso. Aquele? Então acho que isso que aconteceu. Eu chamei os caras, e eles não me conheciam, e aí deu muito certo, né? Eles foram lá no meu programa e tal, deu bastante audiência, eles ganharam muita atenção e tal. Aí o que eu acho que aconteceu? Eu acho que outras pessoas do grupo comunista começaram a mandar pra ele, ó, esse cara aí, ó. Ele tinha essa tatuagem aqui. E qual é essa tatuagem? Por que é ruim o Proud Boy? Eu não conheço, de verdade, não sei o que significa isso. Então, aqui em 2018 ou 2019, não tenho certeza, esse grupo virou um grupo político de extrema-direita, com algumas células realmente supremacistas e nazistas e tal. Entendi. Aí quando isso aconteceu, quando eu vi essa notícia, eu tapei a tatuagem, porque ela era um negócio de um programa de humor
Só para fazer aqui um apontamento que eu acho importante, né? A sinalização que foi feita, ela não foi de forma nenhuma para poder demarcar território no sentido de perder engajamento. Porque, na verdade, isso não faz sentido, porque seria, de qualquer forma, para mim, enquanto comunicador, perder engajamento, ou de um lado ou do outro. Então, meio que não tem como, né? Não tem como fazer isso. Então, eu estava ali demarcando uma posição política, como vocês viram no vídeo anterior. Eu estava ali falando sobre a necessidade de combate a esse tipo de discurso. Mas é isso, tipo, ninguém me pariu ali. Claro que eu não vou negar que expandiu o alcance, mais pessoas diferentes, parará, piriri, pororó. Mas o que acontece é que o canal já vinha numa crescente. Aí aumentou a crescente. É isso. Do Gavin McInnes, vocês conhecem esse cara? Não. Ele era um cara muito engraçado, ele criou a Vice, tá ligado? A Vice? Tô ligado. Criou a Vice, ele tinha um programa de rádio que eu acompanhava e tal. E ele levava vários comediantes no programa dele. Um deles era um comediante Dante Nero, que é um... Aqui, ó, deixa eu abrir o link na Wikipédia sobre os Proud Boys, tá? Pra gente poder estar alinhado aqui com o que é exatamente. Vamos lá. Proud Boys são um grupo norte-americano exclusivamente masculino, de extrema-direita, uma organização neofascista que promove violência política nos Estados Unidos. É chamado de gangue de rua e é designado como um grupo terrorista no Canadá e na Nova Zelândia. Os Proud Boys são conhecidos... Porque essa é a questão, gente. Não é que o Proud Boy é só um grupo de pessoas que se declara supremacista, né? Que se declara alt-right, sabe? Não é só isso. Eles engajam em violência física contra as pessoas. Sabe? Vou traduzir, pronto. Que promove, foi chamada de gangue de rua, blá blá blá. Os Proud Boys são conhecidos por sua oposição a grupos de esquerda e progressistas e por seu apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que denunciou tais grupos, incluindo os Proud Boys. O grupo se originou na Tax Magazine de extrema-direita em 2016, sob a liderança do cofundador e ex-comentarista da Vice Media, Gavin McInnes, que é esse cara que o PT está falando. Tirando o nome da música Proud of Your Boy do musical da Disney de 2011, Aladdin. Embora os Proud Boys inicialmente tenham surgido como parte da alt-right, McInnes se distanciou desse movimento no início de 2017, dizendo que os Proud Boys eram alt-right, enquanto o foco da alt-right estava na raça. Então, tipo, ele vai falar sobre costumes, né? Mas qual que é a diferença, velho? Tá ligado? Aí continua. Donald Trump, o comentário. Garotos orgulhosos, afastem-se e aguardem. Durante os debates presidenciais de outubro de 2020, são acreditados com interesse e recrutamento muito crescentes. Donald Trump reconheceu os Proud Boys. Henrique Tarrio, um cubano-americano afro-cubano, é o presidente dos Proud Boys desde o final de 2018. De acordo com o ex-promotor federal e as transcrições de um processo judicial federal de 2014, Tarrio já havia servido como informante para as autoridades federais e locais. De acordo com Samantha Kudner, do Centro Internacional contra o Terrorismo, o grupo acha que os homens e a cultura ocidental estão sitiados. Embora o grupo rejeite oficialmente a supremacia branca, Kudner acredita que o chauvinismo ocidental é um código, que é aquele western chauvinist, ou eufemismo para a teoria da conspiração do genocídio branco. Que é isso, né? Que o mundo está sendo islamizado, que os brancos estão sendo extintos e tudo mais, né? Tudo mais. Além disso, os membros participaram no passado de eventos abertamente racistas e eventos centrados na violência fascista, anti-esquerda e antissocialista. Os Proud Boys glorificam a violência e o Southern Poverty Law Center chamou o grupo de Clube da Luta da Direita Alternativa e um grupo de ódio que usa dispositivos retóricos para obscurecer seus motivos reais. A organização... ele tá falando aqui, né? Abertamente islamofóbicos e misóginos, transfóbicos, anti-imigração, muito dispostos a abraçar racistas, antissemitas e fanáticos de todos os tipos... E observa a promoção do grupo e usa a violência como tática central. O grupo foi banido de várias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Aí continua, né? Contando aqui da história do Gavin McInnes, tarará, tarará. E o Gavin McInnes se tornou um grande emissário da extrema-direita dos Estados Unidos. É ruim nesse nível, gente. É ruim nesse nível. Acho que esse é outro ponto. Não é uma questão só de nominho, né? Não é uma questão só de identificação, de fantasia. É violência organizada. É violência organizada, gente. Tá ligado? Mas é basicamente aquilo que eu havia falado anteriormente. É a perspectiva da manutenção do discurso masculinista. De masculinismo branco. Aqui, ó. A ADL, que é a Liga Antidifamação, relata que ideologicamente os membros subscrevem uma variedade dispersa de tipos, né? Libertários e nacionalistas.
referendo-se a si mesmos como anticomunistas e antipoliticamente corretos, mas a favor da liberdade de expressão e do livre mercado. Em outubro de 2019, membros do capítulo da seção de Denver, né, dos Proud Boys, marcharam com membros da Patriot Front e ex-membros do Partido dos Trabalhadores Tradicionalista Neonazista. Bacana. De acordo com a ADL, esses relacionamentos mostram que os Proud Boys são menos um clube de bebidas pró-ocidental e mais uma gangue de extrema-direita. No início de 17, McInnes começou a se distanciar da alt-right, dizendo que seu foco é a raça, e o foco do McInnes é o que ele chama de valores ocidentais, daí o Western Chauvinist. Esse esforço de rebranding se intensificou após o Unite the Right Rally. Em 2018, McInnes estava dizendo que os Proud Boys faziam parte da nova direita. Aí aquele continua... Tananana. Tudo bem, esse é um contexto muito por cima, que vocês podem depois ler aqui, para entender quais são as dimensões das atuações dos caras, para poder entender o que está por trás disso. Da nossa suspeita, tá ligado? É isso. É um amigo do Patricio Neal, que é o melhor comediante da história do humor para mim. Então, quando ele começou a levar esse Dante Nero, eles começaram a falar coisas sobre o mundo masculino, assim, sobre parar de se masturbar. A primeira vez que eu ouvi falar sobre pornografia, como ela faz mal, foi com esses dois caras. E aí eles criaram um desafio entre eles lá, que era pra... Vou ficar 30 dias sem se masturbar. Eles criaram o NoFap November? É, exatamente. Eles criaram isso em 2015, eu acho. Eu acompanhava esse programa em 2015 e 2016. E eles começaram com esse negócio do NoFap, só que eles chamavam de No Wanks. É assim que eles chamavam. E aí eles criaram um grupo pra identificar... Então ninguém bater punheta. É, basicamente isso. Era tipo uma paródia do que seria uma gangue de motoqueiros. Por isso tem esse nome, Proud Boy. Que é um nome de garotos orgulhosos. Porque aquelas gangues de motoqueiro lá, de Hells Angels, tipo, anjos do inferno. É uma coisa meio... É meio fofa, mas ao mesmo tempo é escroto. Uhum. Então eles criaram essa... Não, é isso, entender, por exemplo, que a masturbação é uma forma horrível de vida no mundo, não sei o que, essa repressão, é tudo coisa de masculinista, gente, é coisa de Red Pill, dessa galera, desse movimento neofascista, velho. É isso, tá ligado? Pô. Esse grupo pra fazer uma paródia de como seria uma gangue, mas não era uma gangue, era um negócio de um programa de comédia com esse nome, tanto que esse nome vem de um musical do Aladdin, então é um negócio muito... nada a ver com o que se tornou. Então era uma brincadeira do Dante Nero, que é bom falar também que é um comediante negro, então não teria como ele fundar um grupo supremacista, nem nazista, né? Porque ele também... Não, né, gente? Não. O Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, do governo Bolsonaro, é preto. É um homem preto. O líder dos Proud Boys é um afro-cubano americano. Esse é o nível, entendeu? Também tapou a tatuagem, que nem eu. E aí, quando o negócio... Aí começou a virar esse negócio do no wanks. Tipo, não vamos parar de se masturbar, vamos sair de casa, vamos trabalhar. Era um negócio bem legal, até assim. Que positivo, parece. Era positivo pra caralho. Sim. E aí começou a ter um monte de gente que ligava pra lá, pro programa, pra conversar com o Dante Nero sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal. Ele dava várias dicas muito boas pra galera que ouvia aquele programa. Eu ouvia também, né? Eu só não ligava porque eu moro do Brasil. E aí eles fizeram a tatuagem, os dois, o Gavin e o Dante Nero. A questão, por exemplo, da crítica que eles fazem à pornografia é uma crítica moral. Uma crítica estabelecida moralmente, né? Não uma crítica, por exemplo, política. Uma crítica audiovisual, sei lá, qualquer coisa assim. Aí quando eles fizeram a tatuagem, eu fiz também pra mostrar pra eles. Eu escuto o programa, eu tô junto nesse negócio. Fãzão. E aí... O que me pegou, gente, foi o Western Chauvinist. Foi isso que me pegou. Sabe? Aí eu mandei no Twitter pro Gavin e no meu Instagram eu postava fotos normalmente e às vezes aparecia. Alguém printou isso aí e guardou. Entendi. Aí o tempo passou. Isso é Não, acho que ele publicou isso no Twitter mesmo. Né? Ninguém printou no Instagram. É uma imagem de Twitter. Né? 2016, tá? Dessa história toda. 2018, alguém me mandou uma notícia sobre esse grupo. Eu já tinha parado de acompanhar, então eu tava meio distante desse cara aí especificamente. Porque ele ficou muito político, então eu parei de acompanhar porque tava ficando meio chato. Entendi. Aí alguém me mandou um link de uma notícia do Globo, acho que era. Conheça o grupo supremacista Proud Boy. E o cara me mandou pra mim, meu amigo, e perguntou, isso não é um negócio que tem no braço? Aí eu falei, cara, aí eu li a notícia, e aí... Lembra daquele negócio que teve umas manifestações com umas tochas? Eu lembro, em Charlottesville, não foi? Isso, aí tava escrito lá que eles tinham organizado aquele negócio. Tá, caralho! Aí quando eu vi isso, eu mandei um WhatsApp pro meu amigo tatuador e falei, cara, eu preciso tapar uma tatuagem. Pode crer. Na hora. E aí eu mandei a foto, ó, o que dá pra fazer.
Aí tanto que essa aqui, ó. Tanto que isso aqui é grande pra caralho. Aí virou uma Pantera Negra agora. É. E essa parte aqui é grande porque ele teve que tapar, né? Ah, entendi. Por isso que tá grandão assim. E aí fui lá, tapei e tal. Pô, não quero. Não é Não isso. quero me associar, não é foi pra isso que eu tatuei. Exato, não Pô, é eu isso. só não queria bater. Gente, um negócio é a gente ser fã do Danilo Gentili, a gente ter acompanhado o Pânico na TV, né? A gente ter reproduzido discurso machista, racista, sob a lente da liberdade de expressão. Outra coisa é fazer um aceno a esse tipo de movimento. Outra coisa. Pô, né? Pelo amor de Deus. Que punheta, eu não queria matar. Eu virei nazista do nada, né? Mas tem um... Será que isso aconteceu com Hitler? Ele não se masturbava e criou um negócio de... Talvez não se masturbar não seja tão bom assim. É melhor se masturbar. Comete um genocídio aí no teu pênis. É bem melhor. Caralho, como é que genocídio? Tipo, isso não é piada, né? Preciso lembrar que isso não é piada, gente. Né? Isso não é piada. Sabe? E aí a gente, nós comunistas, que estamos alinhados com um projeto político, que faz esse tipo de crítica, a gente... E para falar aqui, né? De novo, dar o benefício da dúvida, de que eventualmente as pessoas que se envolvem não sabem. Tô dando o benefício da dúvida. Tô dando o benefício da dúvida. Cara, você não saber rever essa posição e não combater isso frontalmente é uma questão. É uma questão. Pode não ser um alinhamento político consciente, tá ligado? Pode não ser um alinhamento... E, de novo, benefício da dúvida. Tô trabalhando aqui no campo da hipótese. Pessoa não tá ligada no processo. Massa, tudo bem. Ela não se reposiciona nesse sentido? Ela não faz uma crítica pública em relação a isso? Né? E de novo, é uma perspectiva daquilo que eu falei lá no começo, de um individualismo, da compreensão da unidade central da sociedade no indivíduo e tenta separar ele da questão política. Tipo, não tô falando isso por uma questão política, é uma piada, é uma brincadeira, né? E dentro desse campo hipotético, né, que talvez as pessoas não saibam disso, tem que ter uma reposição pública, tem que ter um reposicionamento, tem que ter uma reflexão nessa direção. Senão, é conivência. Reforço o ponto, é conivência. Se você não faz esse afronte, se você não faz esse embate, é conivência. É que o problema, aí ó, pronto, aí no chat vem alguém falando, é cagação de regra. Sim, é cagação de regra, gente. É cagação de regra, exatamente. Porque não dá pra ignorar isso. Não dá, entendeu? Não dá. Se a gente não faz esse combate frontalmente, o que a gente está dizendo? Que a gente é conivente com isso, consciente ou inconscientemente. E eu acho que é importante, isso faz até uma ponte com o... do Ora Thiago. O Ora Thiago, eu fiz um react de um vídeo dele, falando sobre o imaginário fascista na cultura pop, e nesse vídeo ele fala justamente o quanto a ideologia dominante e o quanto os instrumentos da indústria cultural da ideologia dominante fizeram o quê? Naturalizaram o nazismo. Naturalizaram o discurso chauvinista, supremacista, blá blá blá. Eles naturalizaram. Então, é aquele negócio, talvez eles nem saibam que estão reproduzindo isso. De novo, no benefício da dúvida. Talvez eles nem saibam. Mas é algo que se tornou tão natural que as pessoas criam uma identificação sem refletir sobre. Porque não é necessário refletir sobre. Porque é o reforço dos elementos culturais da sociedade ocidental. Aí vai lá o criador do The Boys, né, reclamar que as pessoas se identificam com o Capitão Pátria. Claro que elas se identificam com o Capitão Pátria. Porque essa ironização, esse não enfrentamento da questão direta, produz um tipo de fetiche, né? Fetiche nesse sentido natural, de naturalização dessas práticas, dessa cultura. Pô, é isso, gente. Porque sai um monte de... Quantos milhões de pessoas morrem a cada punheta? Caralho! Tá bom. Tá vendo? Então o cara controla essa vontade de fazer um genocídio e aí acaba fazendo de verdade. Pode crer. E tipo... Vou deixar terminar, né? Mas aí já tá... Então é melhor bate uma e fica relax. Eu sou a favor do genocídio de espermas. De pessoas que ainda não são pessoas.
São melequinhas. Falar que são pessoas é um pulo bem grande. É potencialmente uma pessoa, né? Sempre que você gosta de um papel higiênico, tem vários potenciais engenheiros ali. Tem várias pessoas que poderiam ser. Se eles estivessem associados a um óvulo, sim. Né? Então, o que impediu foi só um óvulo, né? Sim. O que impediu foi um óvulo, né? Só olha esse papo, gente. Olha esse papo. Pode crer. Eu não choro muito pelas vidas dos espermatozoides, não, cara, pra ser sincero. Eles. Eu tô cagando pra eles, normalmente. Eu jogo eles pela privada. Tô zoando. Então, foi isso que aconteceu. Aí eu tapei essa tatuagem porque virou essa merda aí. E aí eu lembro que na época eu fui pesquisar sobre o Dante Nero, que é esse comediante que criou. Ele era considerado o fundador dos Proud Boys, esse comediante negro. E aí eu fui pesquisar, será que ele apagou também? Será que ele sabe o que tá acontecendo? E aí eu achei vários podcasts dele explicando a história toda. E aí ele tinha no pescoço a tatuagem, ele também tapou. No pescoço, ele fez um negócio maior aqui e tapou também. Eu entrei no Instagram desse Dante Nero pra dar uma olhada e as piadinhas continuam na mesma vibe. Na mesma vibe. De uma mulher só vai gostar de você se você for alfa. Mesma vibe. Mesma vibe, né? E piada, gente, é um reflexo da realidade. É um reflexo realmente do que acontece no mundo, né? Não é uma coisa descolada. Então eu fiquei, beleza, o cara fez isso também, então... Fiz o certo. Correto, politicamente correto. Mas o que eu acho que aconteceu? Aí como alguém devia saber dessa tatuagem, alguém de esquerda, devia achar que eu era nazista ou que eu era de extrema direita e por isso eu tatuei, e deve ter guardado lá, tinha os prints e tal. Quando os comunistas começaram a ir no meu programa, eu acho que essa galera que sabia dessa tatuagem começou a mandar pra eles, esse cara é nazista, e vocês estão indo lá? Tá dando palco pra nazista! Não, ninguém nunca me falou isso, assim. Ninguém nunca falou que o Petri, ou o Monarca, ou qualquer pessoa era nazi. Ninguém nunca disse isso pra mim. Diz que existia um aceno pro supremacismo branco, que não necessariamente é nazista. Mas que acaba desembocando nisso, né? Em última análise, em última instância. Tá? Nazista! Isso, como é que é? Quem senta numa mesa com 10 nazistas, são 11 São nazistas. 11 nazistas, esse papo aí. Se tem 10 nazistas na mesa e você senta lá, tem 11 nazistas na mesa. Então, o que eu acho que aconteceu é que ele acabou se sentindo pressionado pela galera a se distanciar. Me falaram que tinha esse alinhamento supremacista e tal, e é isso. Ninguém me pressionou para falar nada, né? Eu acho que o meu processo de pensar essa questão veio muito na orientação, veio muito no caminho dos últimos tempos do que o canal tá sendo, tá trilhando, entendeu? Desde que eu voltei de Cuba tem sido isso. O canal mudou essa perspectiva e pensa, opa, peraí, é necessário que a gente se posicione frontalmente contra esse tipo de coisa, tá ligado? É isso, gente. Segue a linha da evolução do que a gente tá fazendo aqui. Não dá pra ignorar. Tá ligado? Pra cancelamento não chegar nele. Sinalizar, eu sei que ele é um supremacista e eu não gosto mais dele. Pode crer. Eu acho que foi uma coisa bem humana que aconteceu, na verdade. É humana, mas pra mim covarde, né? Tipo, ingrato, né? É um ingrato. Eu não pedi nada pra ninguém. Eu fui convidado, sabe? E o negócio é assim, o Petri me tratou muito bem. E ele me trata muito bem. O mérito, gente, não é uma questão pessoal. Não é uma questão da ordem pessoal. É uma questão da ordem política. Ingrato, né? Ingrato é quando a gente deve agradecer a alguém alguma coisa. A pessoa me convidou porque ela quis, sabe? Me tratou bem, também tratei ele bem, tarana, e agora é isso, né? Exatamente. Eu ganhei, ele ganhou. Tanto que você vai ver o programa, é um programa com milhares de visualizações. Mas dado o contexto, imagina, tu vai no podcast do cara e aí daqui 2 semanas alguém te manda uma informação falsa de que aquele cara era tal coisa. Eu ia ligar pra você e falar, tu é nazista? Mandei mensagem pra ele nessa época e ele disse a mesma coisa que ele me falou depois. E depois ele me mandou uma mensagem falando sobre isso e tal. Foi a mesma coisa. O mesmo processo. Porra, é essa? Aí você vai falar, não sou. Aí você me explicar o que você me explicou agora, eu falei, tá bom. Tanto que, gente, vocês podem perceber que ao longo da história do canal, o número de reacts ou de referências ao Petri ou à Deriva diminuíram. Por quê? Porque essa questão apareceu. Entendeu? Essa questão apareceu. Tá bom, foda-se. Tem mas também quando você tá
validado por um grupo, né? É muito mais difícil fazer isso, né? É aquela questão do colégio, alguém te empurra e vem um ciclo, briga. Aí o cara começa a brigar porque tem o ciclo falando pra brigar. Mas acho que quando a tua identidade, ela tá diretamente ligada a um grupo, é mais difícil ainda, né? Sim. Quando a tua... Como se a identidade das pessoas fosse algo do além. A tua pessoa, eu sou esse cara, eu sou X, Y, eu sou de esquerda, eu sou conservador. Tem que rezar cartilha, né? Quando tu se identifica com ideias, as pessoas gostam de ti por causa das tuas ideias, não pela essência que você é, você virou refém dessa ideia, né? Não existe isso, viu, gente? Não existe isso. Exatamente, o cara tatuou o bagulho no braço, velho. Sabe? E falar disso, essência. Não existe isso de essência, gente. Não existe essência humana. A gente é produto das relações sociais, interpessoais, materiais que a gente tem ao longo da nossa vida. Não tem como existir Gustavo sem existir todos os processos históricos que estão envoltos na minha vida que me fizeram como um sujeito. Essência só do Nargas. Exatamente. Exatamente. Pô, maluco, né? Então, sempre que você perceber que você vai ser excluído desse grupo de pessoas que gostam de ti por causa da ideia, você vai perder a sua existência, personalidade. Isso é meio que uma dor de quase morte, eu acho, para as pessoas. Faz sentido. E é o que faz sentido, por exemplo, o alinhamento masculinista que muita gente tem com essas ideias. Não é? A pessoa comete um atentado por quê? Porque ela é levada por essa força de grupo a realizar isso. Agora, a pessoa essencialmente é assim? Força a barra, né? Força a barra, fora que é um comentário que privilegia a ideia de natureza humana. E que tem uma ideia que está errada também. E eu acho que foi uma sinalização de não me matem, tá? Eu não gosto desse cara. Eu sei do passado dele, eu não gosto dele. E acho que sinalizou pra galera. De novo, não é uma questão de ordem pessoal. Não é uma questão da ordem pessoal. É uma questão da ordem política. Que pode vir a interferir na questão pessoal. Mas não é uma questão pessoal. Era assim pra mostrar que ele não compactuava com quem eu sou, quem eu era. Não sei qual é a tese que eles têm de que eu ainda sou. E eu finjo que eu não sou, que eu fui nazista em algum momento. Não sei o que eles pensam, mas ele quis sinalizar que ele não estava junto comigo, entendeu? Mas o negócio é esse, gente. Se existe um reforço do discurso da ideia de supremacia, de masculinismo, não existe um combate frontal, você vai ver quem são os convidados, né? Tudo bem, foram alguns convidados comunistas e tal, mas você vai ver o grosso das pessoas, quem que são? Quem que é? Pô, mas o negócio é esse, gente. É posição pública. Demanda uma posição pública, uma revisão de todas as posições anteriores, pô. É isso, não... Doido, né, mano? Não dá. Entendi. Eu tô cansado desse mimimi, cara. Olha aí entra isso, entendeu? Um mimimi. Quando um cara faz isso pra mim, já me dá nos nervos, já. Tipo, se fosse uma coisa nova, isso que tá acontecendo, eu até entenderia, tal, mas não é. Como assim coisa nova? Já tá manjado, já tem. É sempre a mesma estratégiazinha, tipo, todo mundo pra eles é supremacista, é nazista, é fascista, pô. De novo, gente, eu acho que é até importante a gente novamente falar sobre o benefício da dúvida aqui, né? Primeiro, uma perspectiva ultra individualista e uma perspectiva também, na verdade, duas coisas que eu acho importante falar, né? 3. Perspectiva super individualista, da minha liberdade de expressão, do não sei o que lá. E você escuta a grande maioria do público falando isso, são homens brancos de classe média que estão envolvidos em algum sentido na produção cultural. Mas tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, a naturalização do discurso nazi. A naturalização desse tipo de discurso fascista. Às vezes a pessoa pode, de novo, benefício da dúvida, a pessoa pode nem saber. A pessoa pode nem saber. Nem saber que ela está reproduzindo isso. Pode ser o caso, sabe? Pode ser o caso. Agora, ela está reproduzindo isso. Isso é uma coisa tão natural, né, tão naturalizada na nossa sociedade, que a pessoa nem percebe que está falando isso, que defende esse processo. E a terceira coisa é o do quão importante é a gente dimensionar o debate sobre comunismo não a partir de uma curiosidade, ou não a partir só de uma refutação, que também é muito importante, mas de uma refutação do campo histórico. É um debate necessariamente político. É um debate que necessariamente tem a ver com a vida das pessoas, sabe? Não tem a ver com decoreba de internet, com identidade visual. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a vida das pessoas. E a gente tem que fazer esse combate. Para ninguém achar que comunismo é sobre um amontoado de coisas e que não faz a crítica incisiva
a todo o processo político e ideológico que destrói a vida de várias pessoas. Não é à toa, né, que essa brisa masculinista, Red Pill, Incel e o caralho, tá alinhado com o quê? Tá alinhado com o neofascismo. Tá alinhado com o neonazismo. Porque são formas de manutenção do discurso neonazista, né, do discurso fascista, uma outra roupagem. Uma outra roupagem. É isso, pô. Não é possível que os caras realmente acreditam nisso. Eles não, não é possível. Eles acham que eles são perfeitos. Eles são os deuses supremos caminhando na Terra. Não é isso, então, que passa na cabeça do comunista? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com se achar perfeito. Não tem nada a ver com isso. É entender que é um processo de luta de classes. É isso. Você nunca fez nada que você se arrependeu depois? Já. Por outra coisa que você não... sei lá. Já aconteceu. Deu, por exemplo, no primeiro react que eu fiz com relação a Yasmin, de eu não ter lido o editorial, de não ter visto antes como é que era o canal. Me arrependi, fiz a retratação e a vida seguiu. Tanto que a galera veio até comentar depois. Que o outro react que eu fiz, do Whindersson, eu fui muito mais pisando em ovos, fui muito mais assim, por quê? Exatamente pra gente poder, com os aliados, fazer uma crítica que seja respeitosa, uma crítica que seja decente, né? Pô, maluco, velho. E falar, não se arrepende. Claro que me arrepende de muita coisa, pô. Quem não se arrepende? A questão não é essa, sabe? A questão é que a gente tem que ter uma participação pública, né? A gente tem que publicamente falar isso. Publicamente dizer isso. Maluco, velho. Não sei. Isso é estranho mesmo, mas pelo contexto, quando eu... E fazer piada não exime ninguém de responsabilidade nenhuma. Tirar um sarro, fazer uma chacota, isso não significa que a pessoa tá alinhada ou não a um projeto. O Danilo Gentili faz um monte de piada nesse sentido. Vi o clipe e eu pensei, não, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Então tu não ficou puto? Na hora que eu vi, eu fiquei, pô, sacanagem, né? O cara foi lá, a gente... Você deu uma força pros caras, que a verdade é essa, pô. É mútuo, né? Mútuo. Foi isso, mútuo. A gente se ajudou e é isso. Fiz vários podcasts, o cara conheceu minha mulher, conheceu as pessoas que trabalham comigo e fala isso. Isso eu senti na hora. Nada a ver, né? Pensei, eu sei qual é o contexto, eu sei o que tá acontecendo. Eu sei o que tá por trás disso. Exatamente, mandaram um bom comentário aqui. Eu me arrependo de coisas normais, né? Falar uma besteira, ser grosseiro. Não de apologia a crime, dar voz a fascista, de não cometer crime. É isso, essa galera não consegue entender a dimensão disso. Não é uma questão da ordem individual, não é uma questão só da ordem da opinião pessoal. É uma coisa que tem a ver com toda a sociedade. Ninguém me fez favor nenhum. Isso é a porra da tatuagem e ele não quer ser excluído pela... Tipo, você nunca vai falar nada sobre esse cara? Eu acho que ele devia estar ouvindo muito isso. Entendi. E aí, senti uma brecha pra falar pra galera e continuar sobrevivendo no grupo, né? Mas eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei que... Da mesma forma como isso acontece com qualquer outra pessoa dentro do seu nicho, né? Isso não é exclusivo meu. Isso acontece com ele, acontece com o Monark, acontece com todo mundo. Tu mandou uma pra ele? Mandei. Ele tinha que ter mandado pra você, pô. Eu mandei, eu vi o que é que tava... Ok, o Petri realmente é supremacista, então? É isso? Não sei. Não sei. Entendeu? Existem alguns indícios que existe um flerte em algum momento. E aí eu dou o benefício da dúvida. Se é ou se não é. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Tava muita fofoca, né? Muita gente xingando ele e vindo nos meus vídeos e tal. Aí só pra não pautar toda a nossa... Tanto que no vídeo que vocês assistiram da minha fala, eu digo projetos políticos com alinhamento ao supremacismo branco. Para manutenção da reprodução dessa lógica individualista. Nossa existência... pautar ela perante comentários de anônimos no YouTube, né? Porque às vezes a tua galera começa a xingar o cara e a galera dele começa a te xingar. Aí tu acha que isso é o cara. Então, assim, só pra ninguém achar que eu sou quem tá xingando ele, muita gente xingou ele, eu fui lá e mandei uma mensagem, pô, eu não sou teu inimigo, não sou teu inimigo, o microfone do meu programa tá sempre aberto pra você e eu vou... E aquela coisa de novo, talvez ele nem saiba disso. Talvez, tô jogando, sabe? A gente tem outros indícios, mas talvez ele não saiba disso. Que ele reproduz essa dinâmica, que ele reproduz esse discurso, que ele reproduz uma ideia de projeto. Talvez nem saiba. Mas enquanto a gente não publicamente se posiciona em relação a isso, aí é foda, né? Vou continuar acompanhando o seu trabalho aí. Tá de boa. Eu mandei isso pra ele. Entendi. E aí ele... Mas não é importante me afastar tanto ele, sei lá? Não. Tem que ter uma evidência de uma retratação pública nesse sentido. Tá ligado? Respondeu, mas se ele Muito quiser maduro falar... da sua parte, cara. Eu fiquei um dia pensando sobre isso. Eu fiquei um dia refletindo sobre o que tinha acontecido, mas sabendo do negócio, de como ele deve ter sido pressionado por causa dessa história da tatuagem, Você tem um entendimento no seu coração sobre o acontecido. Eu saquei o que estava rolando e fiz minha parte, né? A minha parte é a paz sempre. Eu sempre apaziguar e mandar uma mensagem.
Mas apaziguar em nome do quê? Tá entendendo, gente? Apaziguar em nome do quê? Voltar em nome do quê? É tudo sobre audiência? É tudo sobre isso? Vale tudo? Eu acho que não. Eu acho que qualitativamente a gente tem que disputar outros espaços também. Positivo para as pessoas que tiverem conflito. E, de novo, eu estou dando o benefício da dúvida, gente, para dar o benefício da dúvida. Acabou. Comigo, se quiser continuar me cancelando e ficar dizendo que eu sou nazista, pode falar. Não tem muito o que eu possa fazer. Não né? vai processar eles também não? Que nem o, Não. o Vitor? não vou, não. Do metaforando. Fala aí, sei lá, fala o que você quiser de mim. Eu acho que esse do nazismo é porque você tá dizendo que o cara é um criminoso, né? Eu não falei isso, né? Aí às vezes eu penso, será que era melhor? Aí o problema é esse, né? O problema é esse, é processar... É imputação de crime. Em teoria, isso é ilegal, né? É. Mas, bom, já fizeram tanto comigo e nada acontece com essas pessoas. Mas não moveu nada. Não moveu nenhum... Eu não movi nada, não. E não vou mover também. Talvez eu mova pra Globo, pra esses caras que me chamaram, esses caras grandão que me chamaram de nazista, tá ligado? Uhum. Mas eu preciso ganhar as coisas. Eu tô sendo processado em várias... Eu tô sendo processado pela mesma coisa em 4 lugares diferentes, cara. Eu fui processado no MP Federal, que agora acho que já arquivaram. Pô, é isso. Não é que foi um comentáriozinho. O cara defendeu a criação de um partido nazi. Não é? No MP estadual, numa secretaria do Rio e uma secretaria de São Paulo também. Secretaria do Rio? Por quê? A Secretaria de Direitos Humanos, um negócio tá. assim, entendeu? Entendi. Então, foram 4 órgãos diferentes do Estado me processando pela mesma coisa. Por que será? E alguns processos chegaram 1 ano depois do que aconteceu, tá ligado? Uhum. Então, Mas tu acha que é um saco essa porra aí. vai ser arquivado tudo? Vai, né? Porque obviamente eu não sou nazista e eu não falei nada sobre Sim. que o nazismo seja algo positivo. Então, de novo, falaram, com todo respeito, o Petri é uma pessoa à deriva. Pode ser. É isso que eu tô dizendo, gente. Pode ser. Tô dando o benefício da dúvida. Pode ser. Mas então acho que é hora da gente conseguir ter a maturidade para poder se reposicionar e pensar nas coisas que a gente diz, nas coisas que a gente se posiciona, na forma como a gente está no mundo. Porque não é tudo sobre a gente. Não é tudo sobre eu, indivíduo. Se a lei ainda tiver alguma conexão com a verdade, né? Se a lei realmente for respeitada no Brasil, é para eu ser absolvido de tudo, né? O que eu sei é que existe... Como é que se fala? Jurisprudência? Para quando alguém te acusa de nazista ou fascista. É muito fácil ganhar. Quando alguém fala publicamente que você é isso. Pode crer. Uma pessoa me falou que existe já vários ganhos de causa de pessoas que processaram outros. Mas já ganharam da Globo? Porque é foda ganhar da Globo, entendeu? Porque os caras têm uns advogados que não é que o advogado é bom. É que o advogado conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, entendeu? A máfia, né? A famosa máfia. A famosa máfia, né? Aí é mais difícil. Mas quando é indivíduo é mais... É mais simples. Jurisprudência. Não, e o negócio é esse, gente. Se a pessoa quiser processar qualquer coisa, tudo bem. Fazer o quê? Entendeu? E pra indivíduo também, eu caguei, cara. A Globo eu poderia ganhar, sei lá, uns 10 milhões dele, 20 milhões por dano em imagem, assim. Eu daria, só pelo patrocínio que a gente perdeu no Flow, daria pra provar muitos danos materiais aí, né? Pela sacanagem que eles fizeram. Né? Bom, mas eu deixo falar, pode... Só se for, eu acho que só vou processar se for uma coisa muito... Gente, tanto que depois eu nunca mais falei disso. Justamente porque a posição pública, no debate público, é isso. Falei ali na fala. Não vou ficar instigando o negócio no Twitter, sabe? Muito direta e clara, assim. Sim. Mas desse jeito que foi só um mal entendido e o cara falou o que ele falou na hora lá, por certos motivos, eu entendi. Seria legal se ele pedisse desculpas, né? Seria, assim, maduro da parte dele, entendeu? Porque foi muito de graça o que ele fez, na minha opinião. A pessoa perguntaram, não valeria a pena ter essa conversa com ele? Não valeria, gente. De novo, porque a minha posição está demarcada e ela está dada. É isso, não tenho mais o que explicar, não tenho mais o que falar. Acabou. Eu não tenho que pedir desculpa pra ninguém porque eu não fiz nada de errado, sabe? Tá ligado? Se ele tiver, pra mim, eu nem tipo, ele me chamou de supremacista também. E eu caguei, tá ligado? Pra mim é de praxe, é que você não é um cara igual a eu, entendeu? Tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nada a ver. É só a gente ver todas as posições que o cara toma no programa dele. É aquela coisa, eu não sou, mas tudo que eu falo, a forma como eu ajo, meu alinhamento político, vai por esse caminho, né?
Eu sou bem mais combativo do que você é, entendeu? Então, ele me achar como um inimigo ideológico, eu até sou de verdade, tá ligado? Eu sou contra o comunismo, eu não acho que é uma boa ideia. E eu vou tentar combater essa narrativa para que ela não seja fortalecida. Eu não acho que, o certo é Entendeu? Um governo central que manda em tudo. Tipo, centralizar todos os poderes da humanidade num governo. Isso não é comunismo. E ele decide todos os aspectos da vida das pessoas. Eu não acho que isso é inteligente, tá ligado? Então, eu sou um inimigo ideológico dele nesse sentido mesmo. Então, ok, se quiser me chamar de supremacista, o caralho, foda-se. Também vou cagar, assim, infinitamente. Sim. Eu costumo ficar muito no Twitter, né? E vendo essas coisas. Porque eu acho que se eu ficasse muito tempo, eu ia ficar mal. Deve ter muita coisa sendo falada. De você? Deve acho ter. Que não, cara. Acho que você é um cara bem querido pela comunidade da internet, viu? Eu não vejo. Porque, de novo, não é um mérito pessoal. Não é um mérito pessoal. Todo mundo aqui tem um tio, uma tia, um parente que era uma pessoa incrível, legal, divertida e de repente passou a defender o governo Bolsonaro, que é um governo de caráter fascista. Tá ligado? O Luigi elogia você pra caralho, entendeu? Tipo, tem muitos caras comunistas que elogiam você pra caralho. Volta e meia me manda. Você viu que estão falando de você no Twitter? Eu falo, cara, nem quero saber. Não me manda. Não quero saber. Pode estar falando o que quiserem lá. Eu não quero saber o que estão falando. O Twitter é o mar, é o esgoto. O Twitter é o verdadeiro esgoto da internet. Então, eu acho que isso tudo acontece no Twitter, né? Se as pessoas não tivessem Twitter, muita coisa não estaria acontecendo agora. Tipo, ele não teria falado isso se ele não tivesse Twitter. Se ele fosse só um cara estudando e na rua. Sabe por que eu falei, gente? Porque eu sou uma pessoa pública. E como tal, eu tenho que me responsabilizar pelas coisas que eu digo e pelas coisas que eu não digo. Eu sou uma pessoa pública, gente. É isso. Entendeu? Eu sou alguém que tem um compromisso político com uma classe, tem um compromisso político com as pessoas que me seguem, um compromisso de responsabilidade e de ética, tá? Fazendo a movimentação dele. Porque não teria aquela pressão, né? Exato. Pressão social, né? Pra ele fazer isso. Que é uma pressão fictícia, né? Só um monte de anônimo mandando mensagem. É o que eu gosto de pensar. O Twitter é realmente uma arena, é uma merda. É um bom termômetro pra gente avaliar quais são as polêmicas que estão em curso no momento que a gente tá avaliando. Tá ligado? É um monte de criança mimada, querendo controlar o mundo e achando que eles são os responsáveis pela engenharia social de quem é permitido existir ou não. Eu, enquanto Gustavo, enquanto só indivíduo Gustavo, não existo mais, gente. Tudo que eu digo publicamente, privadamente, se torna também uma expressão do meu alinhamento político. Invariavelmente. Não tenho o que fazer. É isso que é uma pessoa pública. Pô. Quem é o correto e quem não é. Tava uma dúvida, você faz terapia? Se você faz, conversa com essa pessoa com um profissional? Faço psicanálise há 8 anos. E eu não falo tanto da pressão dos outros. Falo da pressão de mim sobre mim mesmo. Porque os outros vão achar o que eles quiserem. Os outros vão pensar o que eles bem entenderem e eu não posso fazer nada em relação a isso. A única coisa que eu posso fazer em relação é sobre mim mesmo. Essa é a questão. As minhas questões que aparecem isso. 8 anos? Sim, 8 anos. Porque eu não acho que terapia seja um processo de término, né? De você fez tantos anos, agora você está curado. Curado do quê? Será que eu estava doente em primeiro lugar? Entendeu? É um debate mais profundo do que isso. Se você compactuar com o cara que eu acho que é errado, você vai ser excluído do nosso grupo de aceitação aqui. E vai ser caçado por consequência a isso, como supremacista. Então, o grupo ele sempre equaliza as pessoas pra média, né? Fica todo mundo com medo de sair do grupo, de ser expulso. Então fica todo mundo numa, sei lá... Se você tem uma perspectiva individualista e pouco politizada, sim, é exatamente isso que acontece. Você pode até, eventualmente, fazer coisas que você nem tem noção que são coisas perigosas ou que são coisas que destroem, né? Ou que podem ofender a existência de outra pessoa. Um ciclo de aceitação e se você quiser falar algo diferente do que o grupo está falando, tipo, ele não... Por exemplo, num caso específico assim, o cara não pode falar, não, eu não vou falar mal do cara. Eu sei o que significa tatuagem, ou ele me explicou e tal, não vou falar mal dele. Aí o grupo inteiro ia expulsar esse cara, né? Mas não tem nada a ver com isso, gente. De novo, não tem nada a ver com isso. Porque ele havia me explicado e ficou tudo muito estranho, sabe? E é da mesma forma como eu dou ao Petri, ou a qualquer outra pessoa, o benefício da dúvida. Se eu dou o benefício da dúvida, eu também tenho direito ao benefício da dúvida. Não tenho? Quais são os indícios que me foram apresentados? Sabe?
Sim, não ia ser provavelmente. aceito. Parlamentares que anistiaram torturadores são pró-tortura? Sim, são pró-tortura, porque no final do dia, eles estão sendo coniventes com essa prática. Então, Parece uma seita isso aí, né? então o grupo sempre vai equalizando todo mundo pro pior lugar possível. Vai ficando todo mundo com medo de ter personalidade própria e posições A questão é essa, não existe personalidade própria, como um dado da realidade que desce dos céus. próprias, né? Que desagradem o grupo, então fica todo mundo meio que em silêncio. O que a maioria tá dizendo que é pra eu fazer? É isso, então eu vou fazer por mais que eu nem ache que isso seja certo. E fica todo mundo na média, né? Sabe o que é tortura? É ver uma mãe que teve que enterrar seu filho pequeno porque tem um supremacista que atacou a escola onde esse filho trabalhava e morreu de machadada. Isso é tortura. A mãe tem que ver isso. Isso é tortura. Tortura é a gente ver os ataques que são realizados em escolas, crianças, professores que têm suas vidas ceifadas pela popularização e pela naturalização de discursos assim. Isso é tortura. Isso é tortura. Tortura não é uma questão só da ordem individual. Ela também tem a ver com os nossos processos históricos e coletivos. E é sim doloroso você romper com um grupo. Mas mais doloroso que isso é a gente se deparar com uma situação dessa e não se sentir responsável por isso. Em nenhum grau. Se desresponsabilizar. O monarca me chamou de covarde? Quem que é covarde? É aquele que se posiciona ou aquele que tenta tirar o corpo fora para não perder as coisas que ganha? Que não tem responsabilidade sobre o que diz? Quem que é covarde? E não tem a ver com covardia ou coragem. Isso também é um conceito bem masculino, né? Uma coisa bem homem, tá ligado? E não tô dizendo que ninguém tem responsabilidade sobre nenhum ataque de nada. É a naturalização desse discurso. Que, num caso político extremo, leva a isso. O problema da nossa cultura é o quanto ela naturalizou aspectos do fascismo nela. E como tudo isso é visto como liberdade de expressão, liberdade individual, como processos que não estão ligados à nossa formação histórica e social. Esse é o problema. Porque aí, as pessoas, de novo, as pessoas às vezes nem podem nem saber que elas estão reproduzindo isso. Mas elas estão. E numa instância radicalizada, num processo de radicalização política, em que justamente a pessoa se vê alienada da sua condição de ser humano e ela fica recebendo aquele bombardeio de mensagem, e as pessoas que estão falando com elas não fazem esse alerta ou não fazem essa crítica, a gente tem esses casos. A gente tem esse processo. Entende? Eu tô levando pro extremo, gente. Eu tô levando pro extremo, sabe? Porque eu acho que a gente tem que descer um pouquinho do nosso pedestal e entender que tortura não é a gente não só ser reconhecido, né? Tortura não é a gente deixar de ser reconhecido pelo grupo. Tortura é a gente ver que a vida ao nosso redor não tem sentido. Tortura é a gente ver e ter que lidar com uma violência tão naturalizada, uma violência tão brutal, um discurso tão horrível, um discurso tão destruidor, né? Um discurso opressor que eu não tenho o que fazer. Isso é tortura, gente. Na busca pela segurança. E todo mundo que em algum momento toma uma posição própria é expulso do grupo, né? Sai e acaba virando um dissidente, né? Quando é só um cara que tem opiniões próprias e diferentes, né? Esse é um mal que tá acontecendo na sociedade em geral, viu, cara? E isso vale também para essa turma.